Boa noite, galera. Como Arthur falou, meu nome é Lucas José, eu venho lá de Pernambuco, da terra do oxe, do massa, do vice, do bolo de rolo. Então, quando Arthur for para lá, ele já disse que ia trazer na base de uns 20 para dividir com vocês. Então, vocês podem cobrá-lo, certo? E essa semana tem sido massa para a gente, já me utilizando do que a gente fala lá na nossa terra, porque tem sido uma semana de encontro com Jesus, em um congresso que a gente participou, lá em Campinas, da terça até a quinta-feira, mas também encontro com gente querida, com gente que a gente já partilha caminhada há algum tempo, como Arthur. Foi massa conhecer Mari é resposta de oração, a gente orava: Senhor, Arthur já vai fazer 35 anos, está solteiro ainda, revela uma mulher para ele, Jeová. E Deus revelou. Mari, foi um prazer lhe conhecer, foi tempo de encontro, tempo de encontro com Bela também, vocês com certeza já a conhecem. Ela trabalhou com a gente lá na Palavra da Vida. Eu trabalhei com ela, né? Que ela chegou primeiro do que eu. E eu não vim só, como Arthur falou. Gabriel está com a gente, o Léo, o Vitinho, o Juninho. Todos namoram, de fato. Todas as meninas de Recife são cegas, certo? Então, e foi massa encontrar também aqui Eli. Mano, Deus te abençoe. Eli é um pastor amigo nosso, está morando aqui em Sorocaba. Mas vamos deixar de falar de mim, depois a gente pode trocar uma ideia. Boatos que o lanche hoje, depois do culto, lá na casa da Rede, vai ser bancado por Arthur. Então está todo mundo convidado, e lá a gente troca. Posso ouvir um glória a Deus e um amém, igreja? Aleluia! Vocês são meio pentecostal, hein? Mas vamos lá. Gente, vamos para o que importa. Abram a Bíblia de vocês, lá em Efésios, capítulo 4. Nós vamos ler os 6 primeiros versículos. Eu vou começar a leitura na NVT. Então, se você está com o aplicativo, já muda para a NVT. Se você estiver com Bíblia, não tem problema, eu vou ler devagarzinho para que você possa acompanhar. Deixa o teu aplicativo, a tua Bíblia aberta, até porque depois a gente vai mudar de versão. Então, pode deixar a Bíblia aberta durante toda a pregação. Efésios capítulo 4, do verso 1 ao 6. Efésios 4, do 1 ao 6. Todo mundo achou? Massa. Foca no texto bíblico. Portanto, como prisioneiro no Senhor, suplico-lhes que vivam de modo digno do chamado que receberam. Sejam sempre humildes e amáveis, tolerando pacientemente uns aos outros. Façam todo o possível para se manterem unidos no Espírito, ligados pelo vínculo da paz. Pois há um só corpo, um só Espírito, assim como vocês foram chamados para uma só esperança. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de tudo, o qual está sobre todos, em todos e vive por meio de todos. Talvez você tenha chegado aqui, a sua semana foi a maior correria, você teve uma semana de prova na faculdade, você teve uma semana bem pesada no estágio, final de mês, começo de mês é sempre bem conturbado. E até para você que é da equipe, que começou a trabalhar durante a semana, hoje pela manhã ou no começo da tarde, mas eu queria te pedir uma coisa. Se você puder, você abaixe sua cabeça, você feche os seus olhos, você tente agora se desconectar de tudo, até do seu telefone. E quero que você ore fazendo um pedido a Deus. Que Deus fale com você. Não peça mais nada agora. Senhor, fala comigo. Jesus, fala aos meus ouvidos, fala ao meu coração. Eu vou te dar alguns segundos para que você faça isso. E depois eu vou orar também. Jesus, muito obrigado. Obrigado porque a gente pode cantar, obrigado porque a gente pode adorar, obrigado porque a gente pode ter comunhão com a galera, obrigado pelo primeiro sábado do mês, que essa galera se reúne para te glorificar, Jesus. Pai, mas o foco da nossa oração agora é te pedir uma coisa, que o Senhor fale conosco. A tua palavra fala que o teu Espírito testifica com o nosso, e esse é o nosso desejo.
Senhor, que apesar de mim, que apesar dos meus pecados, que apesar das minhas falhas, que eu compartilhe a boa nova do Evangelho com fidelidade. Eu também queria te pedir, Senhor, que o solo que essa palavra encontrar seja um solo fértil, que não seja mais uma pregação, que não seja mais um culto. E o diferencial, Senhor, não é o pregador, não é a banda, não é quem está na recepção ou em todas as equipes de bastidores. O diferencial é o Senhor. É o Senhor que fala conosco, é o Senhor que está presente em nosso meio e nós temos certeza, é o Senhor interessado em nos fazer mais parecidos com Cristo. Nossa oração é essa, fala ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Galera, a realidade é a seguinte, a nossa sociedade, ela é marcada por viver em uma polarização. A nossa sociedade, ela por vezes, em vários assuntos, ela é dividida de fato em polos. Nós brigamos por tudo, a gente cria intriga por tudo, a gente fica sempre reclamando e procurando alguma coisa para discordar. Desde coisas bem simples, como para onde a gente vai após o culto, qual o rolê após o culto. Então, eu sou casado com Maiara, eu não sei se eu falei, é uma grande mulher de 1,53 m, mas me coloca no bolso, certo? A última resposta é sempre a minha, sim senhora, vou fazer, vou ligar, todos os dias fui obrigado a fazer uma chamada de vídeo, mas estamos aí, se Deus quiser, segunda-feira estamos em casa. E é impressionante, quando eu estou a fim de comer hambúrguer, o que ela quer comer? Pizza. Não, mas hoje eu quero pizza, ela é o quê? Sushi. Não, mas hoje eu quero comer churros. Ela quer outra coisa. A gente tem essa dificuldade. Então, mas aqui em Indaiatuba, até as hamburguerias são convertidas. A gente foi na hamburgueria, acho que o nome era Rox ontem, com o Matias, com Bela, com o Mari, com a galera. Só tinha um hambúrguer, então não tem briga, é só aquilo ali e pronto. Não tem briga, qual vai ser o hambúrguer e tal. A única diferença, aí arrumar polarização com isso é bronca, né? O ponto da carne, se tem queijo, se não tem queijo, aí já é depravação total, pecado, precisa de Jesus. Mas tem algumas coisas que são bem mais sérias do que as saídas após o culto, o rolê. Algumas coisas como futebol. Quem é que torce para Palmeiras? São Paulo, Corinthians, Santos. Eu torço para o Santa Cruz, ninguém perguntou, mas eu estou avisando, tá? Mas, grande time. E, Lucas, por que o Santa Cruz caiu para a Série D? Porque ele nunca foi campeão da Série D. O nosso alvo é ser campeão de todas as séries. Então, o humilhado será exaltado. Amém, igreja? Amém. Então, futebol gera isso. Então, Lucas, futebol tem aquela briga, aquela brincadeira sadia? Tem. Mas lá em Recife, uma torcida de um time que eu não vou falar qual é, porque é o meu time, jogou um vaso sanitário de cima do estádio e matou uma pessoa da torcida oposta. Lá em Recife, a cidade para. 2 dos grandes times têm estádios bem no centro da cidade. A cidade para em dia de jogos por conta da loucura, da bestialidade do povo. E quando perde é aquela beleza. Então, futebol, que é algo que deveria ser feito para a gente praticar um esporte, para a gente se divertir, tem dividido, tem sido motivo de briga, tem sido motivo de processo, tem sido motivo de racha, mas outras coisas também, como vacina. E aí, toma vacina, não toma vacina? Hoje a gente tem sommelier de vacina, né? Antes era de vinho, o Silvinho era argentino, o Silvinho era português, era chileno. Hoje se toma Pfizer, se toma Coronavac, Butantan, AstraZeneca, cada um tem a sua opinião. E fica aquela briga, e aí, a gente deve ou não deve tomar? E aí, vacina ou não vacina o adolescente? Vacina ou não vacina a criança? A galera do Mega deve estar com essa crise aí, se toma, se não toma a vacina. Mas não só vacina, não só o futebol, como outras coisas também. Afinal, quem não entrou em crise, quem não entrou em uma treta no grupo da família, brigando com a tia, com a mãe, com a avó? E aí, o que é essencial? A igreja é essencial? O que é que pode estar aberto e o que não pode estar aberto? O que é que a gente pode considerar como essencial? Por vezes a gente discordava bastante do governo, principalmente lá em Pernambuco, não sei como é a realidade aqui de São Paulo, sobre o que eles fechavam, o que eles deixavam aberto. Mas lá em Recife tinha algo muito essencial, concessionária de carro, nunca fechou. Concessionária de carro nunca fechou e o secretário ainda perguntou se a pessoa já tinha ido comprar o seu carro. Então, para o secretário lá, concessionário estava aí, aberto sempre.
e as nossas igrejas nem sempre estiveram abertas. Mas esse próximo assunto aqui, política, não gera briga nem polarização, né? Tudo muito tranquilo, graças a Deus, aqui em São Paulo é paz, lá em Recife a gente vive uma guerra, certo? Mas a gente precisa entender que a gente briga por estas coisas, a gente briga por política, a gente briga por vacina, a gente briga por esporte, a gente briga até pelo rolê, qual é a saída pós-culto, e tudo isso são motivos que fazem com que a nossa sociedade fique polarizada, fique dividida em opiniões que por vezes são excludentes. Mas outra coisa também, eu acho que eu passei demais, ou não? Não? Não, é isso mesmo. Vamos lá. Uma pesquisa dos Estados Unidos, ela foi feita na década passada, ela foi uma pesquisa sobre igrejas locais, sobre a rede, sobre, enfim, denominações. E constataram algumas coisas nessa pesquisa. Primeira coisa, houve um aumento muito grande de igrejas locais. Só que, quando foram comparar esse aumento de igrejas locais, a gente não teve um aumento expressivo no número de cristãos. As igrejas estavam aumentando consideravelmente, mas os cristãos, o número de cristãos não estava aumentando. E depois foram fazer mais uma, não sei se foi mais 2 pesquisas, para descobrir o porquê deste dado. As igrejas aumentavam, mas o número de cristãos não aumentavam. Então, o que foi percebido foi que as igrejas não estavam crescendo por multiplicação. Igrejas plantando igrejas, agências missionárias plantando igrejas, juntas missionárias plantando igrejas. A igreja ela não estava crescendo de forma orgânica, as igrejas não tinham igrejas novas sendo plantadas, como a rede foi plantada por outra igreja há alguns anos atrás. O que foi constatado foi que as igrejas estavam crescendo por divisão. Então, igreja de 1000 se tornavam 3, de 333, e um membro ia ter que ser dividido, né, 33, 33, 33. E a realidade era essa. As igrejas estavam rachando. As igrejas estavam acabando. Então, o primeiro dado trouxe uma alegria, o número de igrejas está aumentando. Quando foi feita uma pesquisa mais a fundo, percebeu que, na verdade, não era motivo de alegria, era motivo de tristeza. Mas vamos lá, o porquê as igrejas estão rachando? O porquê as igrejas estão se dividindo e não multiplicando, como é o orgânico, como é o bíblico para acontecer? Qual a causa disso tudo? E colocaram algumas opções na pesquisa. Uma das primeiras opções eram questões doutrinárias, questões teológicas. Será que as opiniões teológicas, as opiniões doutrinárias, elas começaram a não se bater e isso está fazendo com que as igrejas rachem? Não foi essa a primeira opção que ganhou, embora alguns optaram por isso. Segunda opção, será que foi porque um escândalo na liderança, um escândalo do pastor, um escândalo de algum líder? Também não. Eu não vou falar de todas as opções, mas a opção que ganhou foi uma opção que não estava ali elencada. Ela ficou no campo de outros, para que as pessoas colocassem. E parafraseando e resumindo essas respostas, que foram as que tiveram maior volume, o que estava de fato acabando com a igreja foram relacionamentos quebrados. Era gente que não sabia liberar perdão, era gente que não sabia se resolver, era gente cheia de orgulho que não sabia caminhar, às vezes, com uma galera que tem uma opinião diferente. Então, quando a gente olha para a nossa sociedade, quando a gente olha para a nossa cultura, que é polarizada por conta de política, por conta de futebol e de tantos outros temas, o que a gente percebe é que essa polarização, ela tem entrado nas igrejas. Essa polarização tem afetado a igreja de Cristo Jesus. Então, a gente precisa refletir sobre como viver em unidade, como viver em união, como viver em comunhão. Diante de tanta polarização, o nosso desafio é viver em comunhão. Então, o texto que a gente acabou de ler, ele fala sobre 2 maneiras, 2 passos, 2 dicas que Paulo nos dá
sobre como viver em união, como viver em unidade, em uma cultura de polarização. A primeira dica que Paulo nos dá é vivendo de modo digno. Eu disse para você deixar a Bíblia aberta, então olha para a tua Bíblia novamente, e eu quero ler com você, de novo, o versículo 1. Portanto, como prisioneiro do Senhor, suplico-lhes que vivam de modo digno do chamado que receberam. Gente, o apóstolo Paulo é alguém que tem prioridade, é alguém que tem, na verdade, uma história que credibiliza ele sobre o porquê ele fala isso. O contexto dessa carta, vocês conhecem, não só de Efésios, mas como Colossenses, Filemon. Paulo estava preso, como Filipenses também. Ele viveu de forma tão digna de Jesus, de forma tão equivalente com o Evangelho, esse Evangelho que nos chama às vezes a quebrar barreiras, a viver na contramão da nossa sociedade, que ele estava preso. Ele não roubou, ele não matou, ele estava preso porque ele pregava o Evangelho a tempo e fora de tempo. E esse cara que foi preso porque viveu de modo digno, foi preso injustamente, ele nos incentiva, ele nos impulsiona, ele nos encoraja a também viver de forma digna. Mas digna de quê? Digna do nosso chamado. Em outras versões, digna da nossa vocação. Em outras palavras, digna da nossa salvação. A nossa vida deve ser um reflexo, deve ser digna, deve ser equivalente à salvação que nos alcançou. E principalmente o estilo de vida daquele que morreu para que eu e você tenhamos vida. Então, a gente não deve viver segundo os nossos ídolos, a gente não deve viver segundo os nossos referenciais aqui da terra, embora a gente possa ter referências profissionais, referências espirituais, mas a nossa referência maior não é o nosso professor da nossa área, e não é ninguém que a gente conhece que caminha conosco aqui. A nossa maior referência é Jesus. Porque é tudo sobre Jesus, não é sobre nós, é sobre Ele. Isso, tudo que a gente vive, a vida cristã, nada mais deve ser, como a primeira música que a gente cantou, é como um eco da vida de Cristo. O termo cristão, vocês sabem, é um termo que significa pequenos cristos. Nós devemos ser pequenos cristos espalhados nesta terra. Então, o modo digno é digno do chamado que nos alcançou. Gente, a gente precisa entender que o que nós dizemos crer precisa ser testificado pelo nosso fazer. O que a gente fala deve ser comprovado pelo que a gente faz. Uma das maiores hipocrisias, um dos maiores, na verdade, empecilhos, uma verdadeira pedra de tropeço para a unidade da igreja é a hipocrisia. É o falar uma coisa e fazer outra. No reino de Deus não existe espaço para aquele ditado. Lá em Pernambuco é comum, não sei aqui, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Não existe espaço para esse ditado na vida pautada no Evangelho. Então, a gente precisa entender que Efésios capítulo 1, versículo 5, fala sobre a doutrina da adoção. Nós somos adotados por Deus, nós somos escolhidos pelo Senhor. O teu pai, a tua mãe, provavelmente não te escolheu, mas Deus te escolheu. O teu Pai Celestial, o maior exemplo de paternidade, te escolheu. Então, o que é que eu e você precisamos entender? Nós devemos viver de forma equivalente, de forma digna desse Pai que nos abraçou, desse Pai que nos escolheu, desse Pai que nos predestinou, desse Pai que nos ama. E nós precisamos entender que a nossa vida é para glorificá-lo, e a gente também deseja escutar: esse é meu filho amado em quem eu tenho prazer, esse é meu filho amado em quem eu me comprazo. Viver de forma digna nada mais é do que viver de forma equivalente com o Cristo que se entregou por nós, com o Pai que nos adotou. Mas eu queria fazer uma pergunta para você nessa noite. Eu queria que você de fato refletisse nessa pergunta. Não espere uma pergunta bombástica aqui no telão, é uma pergunta muito simples, mas como diz minha esposa, mais do mesmo nunca é demais se o mesmo não é feito. Eu queria te perguntar o seguinte: você tem vivido da forma ou de forma equivalente com o que você tem falado?
Seja bem sincero. Faça uma autoconfrontação. Não sei quantos aqui estão matriculados no curso de aconselhamento bíblico, não sei se já teve esse módulo, mas um dos pilares do aconselhamento é a autoconfrontação. Você tem vivido de forma equivalente, de forma coerente com aquilo que você tem falado? Deixa eu mudar um pouquinho. Você tem vivido de forma equivalente com aquilo que você tem cantado? As 4 músicas que a gente acabou de cantar são massas, são legais, são músicas bíblicas. Mas quando você fecha o seu olho, levanta a sua mão, você também se disponibiliza, você também tem se esforçado para não apenas levantar a mão, fechar os olhos e cantar, mas viver o que você canta. Da segunda até a sexta-feira, viver aquilo que você aprendeu aqui no sábado, do domingo até a sexta-feira. Mas na verdade, deixa eu fazer outra pergunta. Você tem falado? Você tem testemunhado? Porque a resposta pode ser a seguinte: Lucas, a resposta é sim, eu tenho vivido de forma equivalente com o que eu tenho falado, mas eu só falo besteira. Eu não falo nada do Evangelho, eu não falo desse Jesus, e a gente esquece que o Evangelho vem pelo ouvir, e nós temos a missão de fazer o quê? De falar. Como igreja de Jesus, nós temos essa missão de testemunhar, de falar, de anunciar as boas obras. Tire da sua cabeça, em nome de Jesus, que é apenas obrigação do seu líder de IPG, que é apenas obrigação de Arthur, de Felipe ou dos outros líderes, que é, o pastor, o seminarista, o missionário, é obrigação dele falar. Um pastor batista, muitos anos atrás, já disse que cada coração com Cristo é um missionário, e cada coração sem Cristo é um campo missionário. Você precisa ser impulsionado a falar desse evangelho. Você precisa perder a vergonha, no bom sentido, de falar desse evangelho que transforma, desse evangelho que muda vidas, desse evangelho que vai tirar os seus familiares e os seus amigos do império das trevas e vai transportá-los para um reino de amor, para um reino de justiça, para um reino de equidade. Esse evangelho é o evangelho de Jesus. O caminho para viver em unidade precisa ser percorrido andando de modo digno. Em toda a carta aos Efésios, Paulo usa o termo andar 7 vezes. E andar, quando você ler, você também pode trocar pelo termo viver. Você precisa de viver de forma digna. A hipocrisia entre o falar e o fazer é uma pedra de tropeço para você e para aqueles que caminham ao seu redor. Eu comentei com a galera essa semana, em uma das vezes que a gente estava fazendo alguma refeição, que eu nasci em um lar católico romano, fui batizado na igreja católica. Quando eu tinha de 6 para 7 anos, minha mãe foi alcançada e eu e meu irmão fomos batizados. Frequentava EBD, EBF, o que você imaginar, a gente frequentava. E a gente era muito didático lá em casa. Meu pai só foi ser alcançado por Cristo em 2011. Todo domingo de manhã ele ia jogar bola. E minha mãe ia para a igreja. Vocês acham que eu e meu irmão queria fazer o quê? Jogar bola. Mas era muito didático. Quem não quisesse ir para a igreja tinha que passar para aquele chuveirinho que tem, aquele caninho. Sabe qual é? A duchinha, pronto. Minha mãe usava aquilo ali e a gente ia para a igreja e graças a Deus. Hoje nem eu nem meu irmão reclamam. Mas eu e você precisamos entender que Paulo, quando vai falar para a gente sobre a importância de viver de modo digno, ele não só fala, vivam de modo digno, ele diz para a gente como é viver de modo digno. Ele explica o que eu e você temos que fazer. Então, agora a gente vai mudar de versão. Muda aí ou acompanha aqui no telão. A gente vai ler na Almeida Revista Atualizada, a tradução de alguns termos fica melhor nessa versão aqui. Com toda a humildade e mansidão, com um longo ânimo, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Então, a primeira coisa que Paulo nos incentiva a fazer é sermos humildes e mansos.
nós sermos humildes e vivermos em mansidão. Nessa cultura de vaidade, é difícil ter uma vida de humildade, mas quando a gente olha para uma carta escrita, mais ou menos na mesma época do que a carta aos Efésios, a carta de Filipenses, Filipenses capítulo 2, versículo 5, fala que eu e você precisamos ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Ele que não considerou o ser igual a Deus, mas ele que se esvaziou. E ele foi humilde, ele foi servo até morte de cruz. E a humildade de Cristo, o esvaziamento de Cristo, não é que ele perdeu a divindade, ele sempre foi 100%, sempre não, né? Quando ele veio à terra, ele era 100% homem e 100% Deus. E ele não perdeu a divindade. O esvaziamento ali é quando ele assume uma forma humilde, ele assume uma forma de servo. Porque, galera, é tolice nossa achar que a humildade de Cristo, ou o sofrimento de Cristo, começou no madeiro, ou quando ele foi chicoteado. Vocês fizeram um curso de vida de Cristo, eu acho que vocês estão ligados nisso aí. A humildade de Cristo começa na manjedoura, e ele foi humilde da manjedoura até o Calvário, até quando ele bradou, tetelestai, está consumado. O nosso exemplo de humildade é o Senhor Jesus. E como cristãos, pequenos cristos que somos, a humildade não é uma opção, é o dever do cristão. Então eu e você precisamos entender que o nosso Cristo é aquele que é manso e humilde. Unidade sem humildade é impossível. Calvino, um grande reformador da segunda geração, já tinha dito: a humildade é o primeiro passo da unidade. Sem humildade é impossível viver em unidade. E outra coisa que a gente precisa ter também é um longo ânimo. Lá no Sermão do Monte, em Mateus capítulo 6, Jesus fala para a gente olhar para os pardais. Jesus manda a gente olhar para os lírios do campo, para ministrar o nosso coração sobre confiança em Deus, sobre ansiedade. E, semelhante a isso, eu aprendo sobre um longo ânimo, sobre longanimidade, com as duas cachorras lá de casa. Eu tenho duas cachorras, Malu e Luna. Uma está vivíssima, com 13 anos, coitada, só faz comer e dormir. E Luna chegou depois. A casa dos meus pais é uma casa que tinha um terreno bem grande, e ter cachorro era questão de segurança para a gente. A gente gostava, a gente cuidava, a gente ama elas. Inclusive, uma está com a minha esposa lá em casa, para que minha esposa não fique só nessa semana que eu estou fora. Só que a Malu, a mais velha, ela começou a ficar velha. Então, um pastor alemão de 10, 11, 12 anos, já não tem aquele pique de um cachorro mais novo. Qual foi a ideia? Vamos comprar outra cachorra. Não sei o que eu estava pensando, eu não tinha feito devocional no dia. Só pode. Gente, a cachorra mais velha, mesmo quando era mais nova, ela sempre foi tranquila. Essa cachorra mais nova agora que chegou, Luna, eu não sei o que ela tem não, ela não é ligada no 220 não, é no 480, alguma coisa assim do tipo. Ela sempre foi agoniada, sempre foi meio que desesperada. É uma loucura aquela cachorra. Mas, vamos lá, será que elas vão se acostumar uma com a outra? A cachorra mais nova chegou. A mais velha, ela está de meio-dia para tarde, está devagar, quase parando. A gente colocava comida, colocava ração, quando a mais velha se levantava, que já é 30 minutos para ela se levantar, para chegar até a comida, a mais nova já tinha comido a dela e a da mais velha. Quando botava água, o que a mais nova fazia? Bebia a dela e derrubava o balde. Eu e aquela cachorra precisa escutar o evangelho, é um cão de verdade. Mas vamos lá. A cachorra mais velha, Malu, uma santa aquela cachorra, eu acho que ela vai para o céu, uma exceção que Jesus vai abrir. Ela nunca chegou a morder a mais nova. Ela nunca chegou a brigar com a mais nova. Muito pelo contrário, era notório como a mais velha cuidava da mais nova. Então, o meu exemplo de longo ânimo é uma cachorra, é a cachorra lá de casa. Jesus se revela no cotidiano, é no dia a dia que a gente precisa aprender a ver, e às vezes nós, seres racionais, a gente não consegue ter um longo ânimo. E um animal nos ensina sobre ter longo ânimo. Os pássaros nos ensinam sobre a confiança. Os lírios nos ensinam sobre a confiança. E sendo muito transparente com vocês, não tenho vergonha de dizer isso. Quem me ensinou sobre esse conceito, um grande exemplo,
é a cachorra que a gente cria. Então a gente tem, às vezes, tanta pompa para dizer sobre que eles são seres irracionais, e aqui não é a pregação pet friendly não, viu? Pode ficar tranquilo com isso. Mas a gente precisa entender que a criação, ela proclama a glória de Deus. E às vezes a gente precisa olhar para a criação e aprender com ela. Mas eu quero dedicar tempo mesmo, não é falando sobre humildade, sobre mansidão. Eu queria dedicar tempo para vocês, com vocês, na verdade, sobre isso aqui, ó. Suportando-vos uns aos outros em amor. Quando o apóstolo Paulo fala que precisamos suportar uns aos outros em amor, significa que a gente precisa aguentar, perdoar as fraquezas uns dos outros e também prestar suporte. Gente, eu nunca aprendi a jogar bola, mas eu gosto de jogar bola, certo? E assim, né, eu me identifico muito com futebol, principalmente com a bola. E gente, é o seguinte, a pandemia chegou, lockdown, fecharam todos os campos de society, inclusive ele jogou com a gente uma vez quando foi lá para Recife. Eu também jogo, toda semana eu tento jogar. E fechou. Era a única atividade física que eu fazia. Eu já era gordo, fiquei um obeso mórbido. E um presbítero lá da igreja, um líder lá da igreja, Lucas, vamos pedalar. Eu não tenho bicicleta não. Aí outro dia, reverendo, vamos pedalar. Vou nada. Aí outra vez eu arrumei uma bicicleta, agora ela é de ferro, esqueça que eu não vou. Mas chegou um dia que ele arrumou uma bicicleta boa, eu ia já falar a marca aqui, mas não é publi não, pode ficar tranquilo. Viu? E vamos pedalar, vamos. Só que é o seguinte, a gente é besta, a gente vai na empolgação, é que nem Pedro, Senhor, corta a orelha do povo e depois vê a burrada que fez. Bora pedalar. É tranquilo, é só descida. Mentira para mim. Eu estava parado, já tinha esse corpo atlético, e eu estava parado há exatos 3 meses, certo? Vamos pedalar, vamos. Lá a gente mora, nossa igreja é a Igreja Presbiteriana de Candeias. Candeias é um bairro ao sul da Zona Sul, é quase Maceió, pode ficar tranquilo. Quando a gente chega, eu pego a bicicleta. Gente, a outra bicicleta que eu tinha tido, eu tinha 12 anos. Eu não sabia nem montar mais na bicicleta. Perguntaram para mim, sabe trocar marcha? Sei. Eu ia dizer na frente de todo mundo que não sabia trocar. Sabe? Sei trocar, pode ficar tranquilo que eu sei. Vamos lá. Saio da casa do presbítero, passo por uma ponte lá, a ponte do Paiva. Orgulhoso. O orgulho precede o quê? A ruína, o cansaço e o enfado. Na subida da ponte, o que aconteceu? Ao invés de deixar na catraca mais pesada, botei na catraca mais leve, botei na catraca mais pesada. Já subi daquele jeito. O pessoal lá, tá tranquilo, Lucas? Tá tranquilo, estou chegando. Moral da história, da casa do presbítero até a ponte, eram 7 quilômetros, eu já estava morto. Mas, vamos até o final. Só que foi o seguinte, quando eu desci a ponte, é aquele negócio, né? A gravidade me ajuda. Foi tranquilo. Só que o cansaço foi batendo. Só que vê como orgulhoso é. Tinha outro cabra mais gordo do que eu, que estava lá na frente. Eu vou. Eu não vou passar por essa não, eu vou. E aqui, ó, pedalando. Quando eu chego no 10º ou no 9º, não sei, acabou-se o homem. Eu não sentia mais nada. Mas teve um cara lá, Leozinho, sem exagero, gente, eu acho que tem 1,65 m no máximo. Eu tenho 1,81 m e 115 quilos. Ele tem 1,65 m, se tiver 70 é muito. Ele troca de bike comigo. Eu dou a mountain bike que eu estava e pego a speed dele. Ia levando logo um estouro na areia que tinha, mas o Senhor me segurou. Tranquilo, está perto de chegar, está perto, é só descida, mentiram. Beleza. Cheguei no final, que eram 14 quilômetros. Mas, gente, tudo que vai tem que fazer o quê? Voltar. Se no 9º eu já estava morto, no 14º eu já estava no purgatório. Não existe não, viu, gente? Em nome de Jesus. O estado intermediário é muito simples, escatologia. Fechou o olho aqui e a alma abre o olho lá. O corpo fica esperando a ressurreição.
consertei minha heresia, não faça um corte só do que eu falei 10 segundos atrás, certo? Senão eu nunca seria ordenado. Mas vamos lá. Ô Senhor, essas gravações são uma bênção, cada besteira. Mas vamos lá. Vamos voltar. Vamos voltar, vamos. E aquele cabra que era mais gordinho que eu, na frente, olha. Mas bora, vamos voltar. Gente, eu tenho 115 quilos, 1,81 m. Eu não tinha mais perna. Eu não conseguia voltar. Sabe como é, né? Meu Deus do céu. Vamos embora. Irmãos, o cabo ia me empurrando. A cada 200 metros ele vai, pastor, vai, reverendo. Depois de uns 2 quilômetros, vai, abençoado. Eu não vou dizer o que ele disse no final. Ele foi me empurrando uns 14 quilômetros. Gente, eu não estou exagerando. Tu não estava nesse primeiro não foi, Vitinho? Vitinho chegou depois. Gente, ele me empurrou os 14 quilômetros. Sabe aquela ladeira? Ladeira numa ponte que eu subi. Ele me empurrou para subir a ponte também. E, gente, é o seguinte, ele me suportou. Ele, que era mais experiente, teve paciência comigo, que era inexperiente, gordo, cansado, morto, fadigado, um caco que estava. E ele foi me suportando. E eu e você precisamos entender que a gente também tem essa missão de suportar uns aos outros. A gente que é mais experiente na fé precisa suportar aqueles que são neófitos, novos na fé. Só qual é o nosso problema? Nós não temos paciência, nós não somos humildes, nós não somos mansos, nós não temos um longo ânimo e nós não exercitamos o suportar um ao outro em amor. Não é suportar por suportar, ainda tem um acréscimo, é suportar em amor. E o referencial desse amor não é o amor pós-moderno da nossa geração, é o amor sacrificial de Cristo Jesus. Só que veja como crente é. Meu pastor fala que crente não é gente. Beleza, gostei de pedalar. Um mês depois comprei uma bike para mim, a gente pedala 2, 3 vezes por semana. E tranquilo. Mas o zelador da igreja foi pedalar com a gente. Manelinho, trabalha lá há 28 anos. E todo mundo de speed, mountain bike, bicicleta de 2, 3, 5, 8 mil reais. O zelador da igreja foi com a bicicleta de entregar água. Aquela bicicleta de ferro, sabe como é? Pronto. Só que eu fui humilhado de novo no começo. Porque ele com a minha bicicleta de ferro, ele estava na minha frente. Mas não vem ao caso. Fomos e voltamos. Quando a gente desce aquela ponte é um memorial de vergonha na minha vida. Quando a gente chega naquela ponte que eu desço, sabe aquele grupo que tinha me ajudado? Aquele Léo que tinha me empurrado? Eles já tinham passado. Eu era meio que o último. E quando eu olho para o lado, o Manuel, o zelador, estava ajeitando a bike. O Manuel, o que aconteceu? Não, foi uma bronca aqui. E ele é desenrolado. Eu fui-me embora. Beleza. Da ponte até a casa, da base aí de 7 a 9 quilômetros. Quando a gente já chega perto da casa, que é o nosso ponto de saída e de chegada, Lucas, cadê Manuel? E eu sei. Moral da história, cheguei no outro dia da igreja, e eu já sou assim, eu sou meio espalhafatoso, não sei se vocês perceberam. Já cheguei, bom dia, Manuel. Bom dia, Manuel. E Manuel não respondeu, né? Fui para minha sala, voltei. Na volta que eu fui pegar um café, Manuel, arretado, porque a corrente dele não tinha caído não, ela tinha torado. E ele, 9h30 da noite, veio arrastando a bicicleta sozinho. Oi? Oi? Torado é quebrado, né? Obrigado pela tradução. É do grego quebrado, do hebraico também é isso assim. Do latim é alguma coisa que eu não sei. Mas vamos lá. Obrigado, Isabela, é um ponto. Então, Manuel bravo. Eu que tinha sido suportado, não suportei Manuel. Não quis parar, na verdade não quis perder o embalo da descida, a verdade é essa, irmãos. Mas não tive a paciência, não fui humilde, não fui manso, não suportei Manuel em amor. Né? Depois ele, aquele pastor do Paraguai, não sei o quê, não vou dizer mais o que ele disse sobre mim, certo? Mas, gente, eu e você precisamos entender que nós fomos suportados, mas nós não queremos suportar.
e o motivo é o nosso orgulho, mas Jesus vem para quebrar o nosso orgulho e colocar humildade em nosso coração. Eu e você precisamos entender que nós precisamos preservar a unidade. Gente, o versículo de 2 a 3 fala, mais uma vez, que nós temos que preservar. Nós não criamos a unidade. Quem criou a unidade da igreja foi o próprio Deus, foi o sangue de Jesus. Tem um documento na história da igreja que fala que na unidade da divindade há 3 pessoas, de mesma substância, poder e glória ou eternidade. O Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito. Gente, na unidade da divindade, a Trindade comunica relacionamento para a gente, a Trindade comunica essas virtudes para a gente, e eu e você precisamos nos esforçar diligentemente para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz, união, comunhão, unidade, não polarização, guerra e solidão. Viver de modo digno é viver de forma humilde, viver de forma mansa, viver com um longo ânimo, é viver suportando uns aos outros em amor. Essa é a primeira maneira, esse é o primeiro passo. O segundo passo que esse texto nos ensina é lembrando do que nos une. Abre a sua Bíblia mais uma vez, ou acompanhe aqui no telão, o que o versículo 4 ao versículo 6 nos fala. Como já faz uns... Eu estou pregando há 40 minutos, é isso mesmo? Ou eu estou errado? Jesus tem misericórdia de vocês. Mas vamos lá, versículo 4, há somente um corpo e um espírito, como também fostes chamados numa só esperança. Eu estou lendo na área aqui, está na NVT, desculpa. Há somente um corpo e um espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Vocação aqui é aquele chamado que a gente aprendeu que é a salvação em Cristo Jesus. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Gente, muitas coisas nos fazem diferentes uns dos outros. Cada um de nós tem uma história de vida. Eu vim lá de Pernambuco, você veio aqui de São Paulo, dos estados. Cada um teve uma criação, cada um tem um legado, cada um tem uma história. Cada um também tem o seu hobby. Eu, quando era mais novo, gostava de pintar quadros, hoje eu gosto de pedalar. Cada um de vocês gosta de alguma coisa. E, gente, os hobbies nos fazem diferentes uns dos outros. A história de vida nos faz diferentes uns dos outros. A gente já falou sobre isso. Às vezes a perspectiva política nos faz diferentes uns dos outros. Um dos caras que está aqui com a gente, Juninho, levanta a mão, Juninho. Ele que está com essa jaqueta muito bonita. Juninho, ele é um irmão para mim. É alguém que Deus colocou na minha caminhada. É alguém lá da nossa... Ele faz parte da nossa liderança. Quando eu preciso, é ele que puxa a minha orelha. Lucas, tu é sem noção. Ele não me chama, ele chama de Deus. Bicho, tu foi infeliz nisso aqui. Ele fala mesmo e a gente tem relacionamento para isso. Ele pensa diferente de mim em algumas perspectivas políticas, mas eu amo Juninho. Não se empolga não. Eu gosto de Juninho. A gente tira onda, a gente briga, mas a gente se ama. Mas outras coisas nos fazem diferentes também. Esportes. Tem gente que ama bater, eu ia falar bater uma pelada. Tem um dia que eu falei isso lá no seminário, o povo se escandalizou. Pelada é futebol, né? Todo mundo sabe o que é pelada. Profissão, não só profissão. Aqui eu imagino, alguém aqui está na faculdade ainda? Massa. Alguém aqui está terminando o ensino médio? Alguns também. As áreas, tem gente que é de humanas, tem gente que é de exatas. Quem é de humanas não suporta quem é de saúde, mas quem é de humanas está certo. Eu fiz contábeis antes de teologia. Tem gente que não suporta, as áreas às vezes não se comunicam, as prioridades, muitas coisas nos fazem diferentes. Tecnologia, velho, tem gente que gosta mais de Samsung, tem gente que gosta mais de Apple, tem gente que gosta, cada um tem as suas preferências. Eu poderia aqui, eu estava trocando uma ideia com o Arthur ontem, colocar 50 coisas que nos fazem diferentes uns dos outros, mas eu queria lembrar para vocês, e eu estou caminhando aqui no último terço da pregação, sobre o que nos une.
O versículo de 4 a 6, eu voltei agora para a NVT, fala sobre 7 coisas que nos unem. Eu coloquei aqui 7 coisas que nos separam, mas veja como o que nos une é bem maior do que aquilo que nos separa. O que nos une é um corpo, é um espírito, numa só esperança, um só Senhor, uma só fé, um só batismo e um só Deus e Pai. Gente, quando a gente coloca de um lado o que nos une, perceba como aquilo que nos separa não tem importância. A importância é bem menor do que aquilo que nos une. Gente, o que nos uniu foi o sangue de Jesus Cristo, no Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O que nos une é o Evangelho, é a igreja de Jesus. E perceba como o Evangelho, o sangue de Jesus, a unidade comunicada pela divindade, é bem maior do que tudo isso que nos separa. O que nos separa é aquilo que não é eterno. Lewis, o autor das Crônicas de Nárnia, ele certa vez disse que aquilo que não é eterno é eternamente inútil. Tudo isso aqui é muito importante, profissão, você ter opinião política, você praticar um esporte, a sua história de vida, mas tudo isso chegará ao fim, e o que é eterno de fato é a vida em Cristo Jesus. Todos terão uma vida eterna no sentido de ou vida eterna com o Senhor Jesus, gozando da paz e do perfeito estado do corpo glorificado, ou uma vida eterna em sofrimento, em tormenta no inferno. O inferno é uma realidade, galera. Embora pregadores hoje falem que o inferno talvez não exista, ou o inferno seja momentâneo, sabe quem mais pregou sobre o inferno de Gênesis a Apocalipse? Não foi Moisés, não foi o Paulo, que é machista perante a nossa sociedade. Quem mais falou do inferno, do Hades, do Sheol, foi Jesus Cristo, porque não existe graça sem juízo. O amor da nossa geração é um amor falso, é um amor superficial. O amor de Cristo é um amor que corrige. Se você ama os seus pais, se você ama os seus amigos, se você ama os seus colegas de trabalho, universidade, que não conhecem a Jesus, fale de Jesus. Essa é a maior demonstração de amor, e que vocês querem estar em unidade, em comunhão e em união com eles. Porque se você não falar, se você não pregar, se ele não escutar falar de Jesus, você pode ter 20, 30, 40 anos com ele, mas se ele não for para o céu, você vai passar a eternidade distante dele. Se você ama o seu pai, se você ama a sua mãe, fale do Evangelho para o seu pai e para a sua mãe. Se você ama os seus amigos, se você ama os seus colegas, aqueles que cresceram com você, ou aqueles que ficaram mais juntos na faculdade, ou agora no trabalho, no estágio, falem de Jesus. Eu e você precisamos entender que o Evangelho nos chama a uma cultura de relacionamento. Só que sabe o que é que a gente vive? A cultura do cancelamento. Nós não toleramos as pessoas, nós não temos paciência para as pessoas. Essa frase não é minha, é de um pastor, Leonardo Chayuma, Igreja Presbiteriana da Gávea. Eu e você somos chamados para cultivar relacionamentos, para plantar a semente do Evangelho. E quem faz essa semente germinar e crescer é o próprio Senhor, é a ação do Espírito Santo. Mas a gente vive levantando a bandeira do cancelamento. E o motivo que nos faz cancelar pessoas são bem pequenos, quando a gente olha para aquilo que de fato nos une. A cultura do cancelamento, minha gente, foi algo que emergiu, esses termos, nessa última década, mas é um nome bonito para algo bem antigo, chamado difamação, calúnia, pecado, mentira, muitas vezes. O cancelamento muitas vezes parte de uma fake news, e fake news é um nome bonito para algo muito antigo também, chamado de mentira, pecado, Deus não aprova. E até quando o motivo do cancelamento, entre aspas, é justo, quando a pessoa tem levantado uma bandeira contra o Evangelho da paz, eu e você precisamos entender que nós somos desafiados a não tolerar pecados. Eu não estou pedindo isso. Jesus pregou sobre o inferno, Jesus chamou o povo de raça de víboras, clamou o povo ao arrependimento. Mas a gente precisa, uma velha expressão, ela seria melhor colocada se eu estivesse pregando para a igreja toda, talvez. Minha avó falava muito isso. A gente não pode, ao dar banho em um bebê, jogar a água suja e o bebê junto.
A água a gente joga fora, mas o bebê a gente segura. Eu e você precisamos amar pessoas. Eu e você precisamos levar pessoas a um relacionamento crescente com Jesus, com o Cristo que morreu e se entregou por nós. Em Éfeso, gente, não era diferente. Em Éfeso também existia uma cultura de cancelamento, vocês sabiam? A realidade lá de Éfeso, ali na década de 60 do primeiro século, ainda tinha aquela velha intriga, desde o primeiro concílio em Atos 15. E aí, quem não é judeu, os gentios, fazem parte ou não fazem parte do povo de Deus? Gente, não existe nada de novo debaixo do sol, já falou o famoso pregador Salomão. Só que eu e você precisamos escutar a boa nova do Evangelho todos os dias, porque, gente, o Evangelho não é só para o descrente, o Evangelho é para o crente. Eu e você precisamos do Evangelho todos os dias. Ninguém é tão crente que não precise mais do Evangelho, porque o que é o Evangelho? A boa notícia de Jesus, que não é sobre nós, é sobre Ele. É Ele que tem o fardo leve, suave. É esse Jesus que nos ensina. É esse Jesus que nos chama a amar pessoas. Não é tolerar pecados. São coisas diferentes. Eu e você precisamos entender que o sangue de Jesus foi derramado por nós para que a gente viva em comunhão e unidade, não em guerra e solidão. Eu e você precisamos entender que viver em comunhão e unidade não é uma opção. Só que se o Evangelho levanta a bandeira da comunhão e da unidade, por vezes eu e você temos levantado a bandeira da solidão e da guerra. Talvez a denominação que mais cresça no próximo censo, na verdade não é uma denominação, mas o segmento evangélico, talvez eu esteja me expressando melhor, que mais cresça no próximo século, não são as igrejas independentes, não é a igreja presbiteriana da qual eu faço parte, o Batista Congregacional, Nazareno, Assembleia de Deus, são os desigrejados, gente que pensa que pode viver o evangelho sozinho da sua casa, assistindo na tela do seu smartphone, do seu tablet, do seu YouTube. Por vezes foi preciso ficar em casa por questão de segurança, por questão de amor ao próximo, mas já que as portas da igreja se abriram, eu e você precisamos da comunhão, eu e você precisamos do relacionamento, eu e você precisamos da união e da unidade que é promovida por Jesus e deve ser preservada por nós, porque o que nos une é bem maior do que o que nos separa. Galera, eu e você precisamos refletir e praticar algumas coisas. Eu e você precisamos entender que, por vezes, quando a intriga chega, quando as brigas, os desentendimentos, às vezes a galera da decoração, do ambiente, tem opiniões diferentes sobre a disposição das coisas. A galera que edita, a galera que trabalha, a galera que se envolve, e aí a gente vai cantar essa música em qual tom, a gente vai entrar em que momento. A gente briga, a gente às vezes tem alguns desentendimentos, mas lá em Filipenses teve o desentendimento de duas irmãs, Evode e Sintique. E sabe como Paulo resolveu a bronca de Evode e de Sintique, da polarização de Evode e de Sintique? Ele falou o seguinte, você não precisa abrir, eu também não vou projetar. Filipenses 4, versículo 2. Rogo, peço a Evódia e a Sintique que pensem no Senhor, que vocês se alegrem no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos, seja a vossa amabilidade, seja a vossa moderação, a vossa humildade, a vossa mansidão, conhecida por todos, porque perto está o Senhor. Eu te aconselho, resolve as tuas broncas e os teus B.O.s aqui na terra, porque quando tu chegar lá em cima, tu vai ter que resolver. É melhor aqui do que na frente de Pedro e Moisés, não é não? E Moisés está acostumado a lidar com bronca, era mais de 1 milhão que ele lidava no deserto. Resolve logo aqui agora. Eu e você precisamos entender que o sangue de Jesus foi derramado para que a gente vive unidade e comunhão. Jesus morreu pela família da fé, e veja, há um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Gente, a unidade da igreja é algo muito caro e valioso para nós, porque foi comprada com o sangue de Jesus. Ele que não cometeu pecado, mas se fez pecado por nós. De Gálatas 3,13, ele foi feito maldição em nosso lugar. Pare de quebrar a unidade da igreja. Pare de quebrar relacionamentos por conta do seu político de estimação.
Porque você não encontrará salvação em político nenhum, você encontrará salvação em Jesus. É muito caro, é muito valioso para a gente trocar por conta de alguém que vai passar 4 anos no poder e nem vai lhe conhecer. Lute para preservar essa unidade. E precisamos entender que é possível discordar das ideias das pessoas sem odiar as pessoas. Às vezes a gente fala a coisa certa, mas tem tanto ódio em nosso discurso que a gente perde a razão. A gente está defendendo a bandeira correta, a bandeira do Evangelho, a bandeira de Cristo Jesus, mas a gente faz com tanta arrogância, com tanto orgulho, que os nossos argumentos eles caem por terra e não têm credibilidade nenhuma. E por fim, sem perdão não existe união. Se Calvino disse que a humildade é o primeiro passo da unidade, que ele me dê a licença para acrescentar alguma coisa em sua frase. O segundo passo é o perdão. Mas sabe por que é difícil perdoar? Porque mexe com o nosso orgulho, porque mexe com o nosso ego. Nós não gostamos de dar o braço a torcer, nós não gostamos de falar que o outro tem razão. Nós somos extremamente orgulhosos, e o orgulho precede a ruína. O orgulho mina a unidade, a união e a comunhão. Talvez você tenha chegado aqui depois de bater a porta na cara dos seus pais. Talvez vocês tenham chegado aqui, estou vendo alguns casados, uma semana cheia de brigas. Talvez você tenha chegado aqui depois de ter brigado com o estagiário, ter brigado com o seu colega de trabalho, ter brigado com a galera da sua equipe. Talvez você tenha chegado aqui depois de uma semana extremamente complicada. Eu queria te dizer que sem perdão você não vai conseguir caminhar. Sem você ter a humildade de reconhecer que está errado, você não só não estará preservando a unidade, a união, você estará, na verdade, minando, acabando com ela. Em primeiro lugar, você precisa cultivar esse espírito agradável de união, de comunhão dentro da sua casa, na sua igreja. Não adianta você passar por essa porta, servir as pessoas da melhor forma, se a sua casa é uma verdadeira guerra. E se você é o motivo dessa guerra, o pivô dessa guerra, ao chegar em casa, não espere para amanhã não. Peça perdão aos seus pais. Peça perdão ao seu irmão. Ele mora longe, ligue hoje ainda. Peça perdão àquela pessoa que você ofendeu hoje, ontem, durante a semana, no último ano. Peça perdão àquela pessoa que você ofendeu em um compartilhar de alguma coisa, uma discussão, onde você às vezes esqueceu que estava falando com alguém que também é imagem e semelhança de Jesus, de Deus na verdade. Imagem e semelhança manchada pelo pecado, sim, mas ainda imagem e semelhança. E se Paulo rogou a Evódia e Sinti, que eu rogo a vocês nesta noite, alegrem-se no Senhor, que a sua mansidão, que a sua moderação seja conhecida por todos. Perto está o Senhor. Chegará um dia que todos nós estaremos juntos, e não haverá mais guerra, não haverá mais solidão, não haverá mais polarização. O que reinará é a comunhão, a unidade, a união que nos é comunicada por Jesus.